Marcado interromper gravação. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o Gabriel Haberkamp, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer a sétima parte das nossas aulas de programação Python. Hoje falando sobre os métodos das listas. Para quem não lembra, as listas no Python são variáveis que podem ter vários valores, diferente das variáveis normais que tem só uma string ou só um número. E os métodos de lista são basicamente funções do Python que nós podemos executar nelas. Nas próximas aulas nós vamos estudar as classes, aí eu vou explicar melhor o que significam os métodos. Mas basicamente são ações que nós podemos executar nos objetos. Então pessoal, por exemplo, na nossa aula anterior nós falamos sobre o comando for nos dicionários. E nós usamos alguns métodos. Por exemplo, o método items, que nos retornava as chaves junto com os valores. E tinha o método values, que retornava só os valores das chaves. E quando a gente chamava ou usava um método, nós abríamos e fechávamos os parênteses, indicando que nós queríamos executar aquela função. Com os métodos das listas, a gente faz a mesma coisa. Então, a gente vai abrir e fechar os parênteses sempre que usar um método. Então, pessoal, agora para começar a nossa aula, eu vou mudar aqui para a janela do Python. Então, ele está aceitando aqui os comandos, né? Com o maior, maior, maior. E agora, pessoal, eu vou falar sobre um método bem básico, né? Que é o append, que é aquele método de adicionar ao final da lista. Vou primeiro criar uma lista, obviamente. Vou criar uma lista chamada frutas e colocar algumas na lista. Frutas igual, aí abrir os colchetes e colocar várias strings entre aspas, cada uma com uma fruta diferente. Vamos abrir aqui os colchetes e escrever abre aspas mamão, fecha aspas, daí uma vírgula, espaço, abre aspas banana, fecha aspas, uma vírgula, abre aspas maçã, e fechar as aspas, depois fechar os colchetes. E apenas para confirmar, então, vamos digitar print, abre parênteses, frutas, fecha parênteses. Então ele leu mamão, banana e maçã, certo? São as três frutas iniciais da nossa lista. Então agora, pessoal, eu vou falar sobre os métodos mais importantes, começando pelo append. O método append serve para adicionar algum item ao final de uma lista. Então, entre os parênteses, a gente vai colocar o item, que no caso nós vamos adicionar mais uma string. Então eu vou escrever frutas, ponto. Lembrando, pessoal, para nós chamarmos um método, nós digitamos o nome do objeto, que no caso é uma lista, né? A lista frutas. Depois um ponto, o nome do método, que no caso é append com dois p's, append. E aí, entre parênteses, nós vamos colocar os argumentos que nós queremos passar. Nesse caso, o método só tem um argumento, que é o item que a gente quer adicionar. Como eu já disse no início, eu vou falar mais sobre isso nas próximas aulas, explicar melhor sobre os argumentos e os métodos, as coisas relacionadas. Mas basicamente é isso. A gente escreve o nome do objeto, sinal de ponto, o nome do método, e entre parênteses a gente passa os argumentos, que são as informações que a gente quer passar para ele. No caso, o método append só exige uma informação, que é o item que a gente quer adicionar.
Então eu vou escrever abre parênteses, né? Depois do ponto, ou melhor, depois do nome, né? Que é o append, o nome vem depois do ponto. Aí um abre parênteses e entre aspas aqui o item que nós queremos adicionar. No caso eu vou adicionar melão. Fecha aspas e fecha parênteses. Vamos ver se adicionou. Print, abre parênteses, frutas, fecha parênteses. Adicionou. Agora a nossa lista tem 4 itens, certo? Agora, pessoal, eu vou falar sobre outro método importante, que é o insert. Ele é um método parecido com o append, mas a diferença é que a gente pode escolher a posição em que vai ficar o nosso item. Por exemplo, se a gente quiser adicionar uma fruta na 4ª posição da lista, ou seja, tornar esse item no 4º da lista, nós usamos então frutas ponto insert. Insert se escreve INSERT. E aí a mesma coisa que a gente coloca um abre parênteses, só que a diferença é que aqui vai ter 2 argumentos, 2 informações. Por quê? Porque uma informação vai ser a posição, e aí nós vamos dar uma vírgula, um espaço, e a outra informação vai ser uma string com o item que nós queremos adicionar. Ok? A diferença desse método insert para os outros, tipo append, é que aqui tem 2 argumentos, 2 informações, certo? Então tá. Já abri aqui os parênteses, né? E agora eu vou escrever em que posição eu quero adicionar a minha fruta. No caso, eu vou adicionar melancia. E até agora já tem mamão, banana, maçã e melão. Mas eu quero que a melancia fique na 4ª posição. Ou seja, eu quero que troque de lugar com o melão que está na 4ª. Como eu vou fazer? Colocar o número 3. Por que 3? Porque o Python começa a contar em 0. Lembrando isso, pessoal. Se a gente quisesse adicionar na 2ª posição, seria 1. E se a gente quisesse adicionar na 1ª, seria 0. Porque é assim que ele conta, certo? Se ele contasse a partir do 1, o número 0 ficaria sem utilidade. Por isso que a grande maioria das linguagens de programação, incluindo Python, contam a partir do 0 nas listas, certo? Então agora, já que eu adicionei a posição, eu vou pôr uma vírgula e um espaço para pôr o próximo argumento. E eu vou escrever aqui entre aspas, para criar uma string, né, entre aspas, o nome da fruta. Abre aspas, melancia, e fecha aspas e fecha parênteses. Vamos reler aqui essa linha. Frutas, ponto, insert, com S. Aí, abre parênteses, primeiro argumento, que é 3, a posição, né? Ou seja, na posição 4, real, né? Aí, uma vírgula, espaço, e o segundo argumento, que é a string com o nome da fruta. Abre aspas, melancia, fecha aspas, e fecha parênteses. Vamos dar um Enter. Perfeito. Agora vamos ver o que aconteceu. Print, abre parênteses, frutas, fecha parênteses. Vocês viram, pessoal, o método insert, como já tinha um item nessa posição, na posição 3, ele simplesmente substituiu. No caso, ele passou o melão para a posição 4 e a melancia ele colocou no 3, certo? Ele colocou para depois, ele puxou o item que já tinha ali para o final, certo? Então ficou mamão, banana, maçã, melancia e melão, certo? Trocaram de lugar. Agora, pessoal, eu vou falar sobre o método extend. Qual que é a diferença entre o método append para o método extend? No método append,
nós só podemos passar um item, certo? Um item para adicionar. Entre os parênteses ali, a gente coloca, entre aspas, uma string, né, com o item, ou se for um número, colocamos o número. Assim vai. Entre parênteses, a gente coloca o item que a gente quer adicionar, certo? Mas no método extend, nós podemos passar vários itens de uma vez. Como que a gente faz isso? Colocando uma lista nova. Então, basicamente, no método extend, nós temos que passar uma outra lista entre colchetes, tá? Uma nova lista que vai ser adicionada, ou seja, vai ser juntada com a lista original. Vamos dar um exemplo aqui. Para facilitar a compreensão, eu vou criar uma lista nova primeiro e depois eu vou estender. Vou fazer assim: novas frutas igual. Aí, entre os colchetes, eu vou colocar as frutas que eu quero adicionar aqui, certo? Abre colchete, né? E agora as strings. Abre aspas. Abacaxi, fecha aspas, uma vírgula, espaço. Abacate, vírgula, espaço. Abre aspas, laranja. E é isso, só essas. Eu vou adicionar abacaxi, abacate e laranja. Então agora eu vou dar Enter. Agora vamos ver se deu certo. Print, abre parênteses, novas frutas. E agora fechar os parênteses. Deu certo sim, pessoal. Estão ali os 3 itens. Só que se eu digitar print, abre parênteses, frutas, fecha parênteses, ainda está igual a outra lista. Por quê? Porque eu ainda não estendi ela. Então vamos estender agora. Como é que faz? Frutas, ponto, estende. Eu vou escrever então EXTEND. Estende. Agora eu vou abrir os parênteses. Só que não vou usar colchetes agora. Por que não? Porque eu já criei a lista, pessoal. Se eu não tivesse criado ainda a lista que eu quero, no caso, juntar, aí sim que eu usaria colchetes. Mas agora não precisa, porque a gente só vai passar o nome da variável para esse argumento extend. Nós não vamos passar, ou no caso, o método extend. Nós não vamos passar a lista, digamos, na hora. Nós não vamos criar a lista na hora. Nós vamos passar o nome da variável que tem a lista. Então depois aqui dos parênteses é só escrever o nome da variável. No caso, novas frutas. E agora fechar os parênteses. Então ficou assim: frutas, ponto, estende, abre parênteses, novas frutas, fecha parênteses. O que nós estamos dizendo para o Python? Estenda a lista frutas com a lista novas frutas. Vamos dar Enter e ver se dá resultado. Certo? Print, abre parênteses, frutas, fecha parênteses. Perfeito! Ele adicionou os itens da lista novas frutas. Agora, se eu quisesse adicionar uma lista que eu não criei ainda, como é que faz então? Frutas, ponto, estende, abre parênteses. Aí sim, pessoal, como eu não criei a lista ainda, como não tem uma variável com a lista, aí eu vou usar os colchetes, certo? Porque eu estou criando a lista agora. Então, abre colchete, depois do abre parênteses do estende vai o abre colchetes. E aí eu coloco as strings das frutas que eu quero adicionar. Eu vou agora, pessoal, adicionar umas frutas repetidas para mostrar uma coisa para vocês. Eu vou adicionar de novo
mamão, abre aspas, mamão, fecha aspas. Agora eu vou dar uma vírgula aqui, vírgula espaço, abre aspas, banana, fecha aspas, vírgula espaço e maçã. Fechar os colchetes e fechar os parênteses. Como ficou então essa linha aqui? Frutas.extend, abre parênteses, para a gente passar os argumentos, né? Que só tem um argumento, que é a lista nova, no caso, que nós queremos adicionar. Lembrando, pessoal, o método extend só vai receber um argumento, certo? Um argumento, mesmo que sejam várias frutas que a gente está adicionando, é um argumento só, porque o que a gente está passando não é o item, é a lista, certo? Então, por mais que a lista tenha vários itens, o método extend só está recebendo um argumento. Então, vocês podem pensar no exemplo anterior. A gente passou um argumento, que era o nome da variável da nossa lista. Lembram que eu fiz frutas.extend, entre parênteses, novas frutas? Então, vocês podem pensar dessa forma. Foi um argumento só, mesmo que a lista tivesse vários itens, porque não teve vírgula nenhuma ali, só teve um elemento entre os parênteses, certo? Retomando aqui então, pessoal, abre parênteses, abre colchetes, né, para criar a lista, e aí eu só fui colocando entre aspas os itens novos, normal. No caso, novos não, né, porque eu estou repetindo. Já vou mostrar para vocês o que acontece. Fecha o colchete, fecha os parênteses. Ok, então agora eu vou dar Enter. E funciona do mesmo jeito. Mesmo a gente não tendo criado a lista nova antes, funciona do mesmo jeito. Ó, print, abre parênteses, frutas, fecha parênteses. Viram, pessoal? Ele repetiu os itens lá no final, conforme esperado. Quando a gente adiciona itens iguais numa lista, itens com valor igual, como foi o caso agora, a gente repetiu 3 frutas. Ele não substitui, tá, pessoal? Ele vai adicionar itens novos. Ele não vai trocar um item pelo outro, não. Agora, pessoal, eu vou explicar por que eu fiz essa repetição aqui. Porque eu quero mostrar para vocês o método count. O que faz esse método? Ele conta quantas vezes um determinado item apareceu na lista. Por exemplo, frutas.count, se escreve assim, C-O-U-N-T. Aí, entre parênteses, nós vamos passar um argumento, uma informação, que é o valor do item que a gente quer ver quantas vezes ele apareceu. Então, abre parênteses e entre aspas eu vou escrever, abre aspas, mamão, fecha aspas e fecha parênteses. Revisando essa linha, frutas.count, aí abre parênteses, né? Abre parênteses e uma string com uma mão. Fecha aspas e fecha parênteses. Certo? Agora eu vou dar um Enter, vamos ver o que acontece. 2. Ele nos retornou 2. Por quê? Porque uma mão apareceu 2 vezes na lista. Agora se eu fizesse frutas.count, aí abre parênteses e entre aspas abacaxi, fecha parênteses, né? Só uma vez, porque esse item eu não repeti. Vocês entenderam? E se eu escrever um elemento que não existe, por exemplo, frutas.count, aí abre parênteses
e depois abre aspas, né? Vamos escrever algum elemento que não existe. Deixa eu pensar. Uma fruta que eu não coloquei. Vamos ver. Pera. Vamos escrever. Pera. Fecha aspas e fecha parênteses. Zero. Por quê? Porque eu não coloquei essa fruta nenhuma vez na nossa lista. Certo? Basicamente o método count é isso. Nós também podemos fazer de outra forma. Ao invés de esse método nos retornar a contagem aqui no terminal do Python, nós podemos fazer ele retornar para uma variável. Por exemplo, contagem igual. Aí nós vamos escrever aqui frutas.count, abre parênteses, mamão. Agora, pessoal, quando eu dei Enter, ele não falou a contagem. Por quê? Porque ao invés de eu fazer ele retornar para o terminal, essa informação como é o padrão, eu fiz ele retornar para a nossa variável contagem. Então eu vou escrever print, abre parênteses, contagem, fecha parênteses. Deu 2, que é a nossa contagem. Pessoal, aqui no caso, se eu escrever só contagem, sem o print, ó, aqui ele dá na mesma, né? Por quê? Porque nesse caso nós estamos no terminal. Então, se a gente escrever só o nome da variável sem o print, ou até se a gente escrever abre aspas, olá, fecha aspas, ele dá na mesma, porque é o terminal. Aí a gente não precisa obrigatoriamente usar o comando print, a função print. Mas nos nossos programas de verdade, aí sim nós devemos usar. Porque simplesmente porque isso torna a saída bem mais legível. Se a gente só coloca a string sem usar o print, ele mostra a string com as aspas. E isso não é adequado, simplesmente porque nós não queremos que apareça as aspas, nós queremos que apareça só o conteúdo da string. Agora, pessoal, eu vou mostrar aqui um outro método das listas, o método sort. O que faz esse método? Ele ordena a lista. Vamos ver como está a lista atualmente. Print, abre parênteses, frutas, fecha parênteses. Assim, pessoal, ele está todo desordenado, né? Tá aparecendo todas as frutas misturadas. Isso eu escrever print, abre parênteses, frutas.sort, S-O-R-T. Aí, pessoal, abre e fecha parênteses. Por quê? Porque mesmo sendo um método que não exige nenhuma informação, nós temos que colocar os parênteses em branco para indicar que não tem nenhum argumento, certo? O método sort é um método que não tem nenhum argumento. Então, abre e fecha parênteses para chamar o sort e depois fecha parênteses de novo do print, né? Esse outro fecha parênteses é do print. Então, vou ficar 2, né? 2 fecha parênteses, isso é normal. Mas vamos lá. Vamos dar Enter e vamos ver o que acontece. None. Ele deu none. None, pessoal, é vazio. Em inglês é a mesma coisa que vazio. E o Python, toda vez que a gente chama um método que não nos retorna nada, ele vai mostrar none. Isso é um erro? Sim, pessoal, isso aqui é um erro. Essa linha que eu escrevi propositalmente para demonstrar para vocês o que acontece. O que aconteceu aqui, pessoal? O método sort, ele não nos retorna uma lista nova. Ele atua na lista que nós estamos editando. No caso, ele vai modificar essa lista, só que ele não vai retornar nada. Ele modifica a lista sem nos enviar nada de volta. Então não tem como nós digitarmos simplesmente print, abre parênteses, frutas.sort,
que ele não vai exibir, certo? Ele só modifica a lista sem retornar nada. Então como se faz? Como é que é o certo? Frutas, ponto, sorte, abre e fecha parênteses. Aí a gente digita print, abre parênteses, frutas, fecha parênteses. Aí a gente vai ter o resultado. Vamos ver. Olha só, pessoal, vocês devem ter reparado que deu uma diferença. Ele ordenou tudo em ordem alfabética. Começou ali pelo abacaxi, depois foi pro abacate, tudo em ordem alfabética. Também tem como fazer a mesma coisa com os números. Vamos ver. Números igual. Abre colchete 1, vírgula espaço 3, vírgula espaço 2, vírgula espaço 5, vírgula espaço 4. Fecha colchetes. Vamos ver como é que está essa lista. Print, entre parênteses, números. Está tudo desordenado, né? Os números. Agora se eu escrever números, ponto, sorte, abre e fecha parênteses. E eu escrever de novo aqui. Print, entre parênteses, números. Vocês viram, pessoal? Ele ordenou os números em ordem crescente. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Agora, então, pessoal, eu vou mostrar um último método por hoje, que é um dos mais importantes, o método POP. Esse método nos permite remover o último item de uma lista. Vamos escrever. Primeiro vamos ver qual que é o último item, né? Para isso nós vamos escrever print, abre parênteses, frutas. Eu poderia fechar os parênteses aqui, mas eu não vou. Eu quero que ele leia só o último item. Então eu vou escrever abre colchete, menos 1, fecha colchete. O que é esse menos 1? Eu não me recordo se eu expliquei isso para vocês em outra aula, mas no Python nós podemos usar tanto os números a partir do zero, quanto os números negativos. Se a gente digitar menos 1, é a mesma coisa que o último item da lista. Se a gente digitar menos 2, é a mesma coisa que o penúltimo item. E assim ele vai indo, ele vai de trás para frente. Então vamos... Eu já fechei os colchetes, vou fechar só os parênteses. Print, abre parênteses, frutas, abre colchete, menos 1, fecha os colchetes e fecha os parênteses, né? Vamos ver. O último item ficou melão, por causa da ordenação, né? Não foi o último item que eu adicionei, mas ele reordenou pelo sorte e ficou assim. Agora, pessoal, eu vou escrever então frutas.pop e abre e fecha parênteses para chamar o método, né? O método pop. Vamos dar enter e ver o que acontece. Agora, pessoal, ele falou melão. Por quê? Porque esse método aqui, apesar de ele modificar a lista, removendo o último item, ele não retorna a lista nova. Ele não retorna uma lista nova com os itens como ficaram. Ou seja, o que ele nos retornou é o item que ele removeu. Então, se a gente colocasse item removido igual a frutas.pop, ele iria remover o último item da lista frutas e colocar esse item na nossa variável item removido. Depois vou mostrar isso para vocês também. Mas vejam só, se eu escrever agora print, abre parênteses, frutas, abre colchete, menos 1, fecha colchete e fecha parênteses. Melancia, por quê? Porque ele excluiu o item. Só que esse item se perdeu agora, porque eu não atribuí a uma variável. Então ele falou ali o melão antes, que ele removeu, mas agora esse item está perdido. Vamos remover a melancia agora então. Só que agora nós vamos salvar ela, vamos salvar em outro lugar. Fruta removida igual a frutas ponto
pop, abre e fecha parênteses. Fruta removida igual a frutas.pop. Vamos ver o que acontece. Print entre parênteses fruta removida. Melancia. Vocês viram, pessoal, o método pop salvou o item que ele removeu em outra variável. Agora, print, abre parênteses, frutas, abre colchete -1, fecha colchete, fecha parênteses. Maçã. Não tem mais a melancia, porque foi para outra variável, certo? Ele transferiu. Agora, pessoal, vamos rever como é que está a nossa lista. Print, entre parênteses, frutas. Agora, pessoal, vamos remover um item específico. O método pop pode funcionar tanto sem nenhum argumento, só com os parênteses ali vazios, que no caso ele remove o último item, quanto pode também remover um item específico. Por exemplo, frutas.pop, aí abre os parênteses, mas não fecha ainda aqui. Só abrir os parênteses e colocar uma string com o item que a gente quer remover. Por exemplo, eu quero remover uma mão. Abre aspas, mamão, fecha aspas. E agora sim a gente fecha os parênteses. A única diferença aqui é que os parênteses não estão vazios, certo? A gente passou um argumento. Vamos dar um enter agora. Opa, peraí. Vejam só o que ocorreu. O método pop, no caso, não aceitou a nossa remoção. Se eu colocar também frutas.pop, aí ele parece colocar outra aqui. Vamos colocar, por exemplo, o abacate. Fecha aspas e fecha parênteses. Também não aceitou aqui. Vamos verificar. Se eu colocar, por exemplo, frutas.pop, abre parênteses 2, fecha parênteses. Agora ele deu banana. Por quê, pessoal? Porque na verdade, o que o método pop fez, vejam só, print, abre parênteses, frutas, fecha parênteses. O que ele fez aqui foi remover o item na posição que eu especifiquei. Então agora eu aproveitei aqui para mostrar isso para vocês. Ele deu um erro de tipo. Por quê? Porque o que ele esperava receber aqui foi um número. Eu digitei uma string com o nome do item e não funcionou, porque ele só aceita a posição. Então por isso que ele nos retornou esse erro ali, que uma string não pode ser interpretado como um número, que ele não conseguiu reconhecer a informação que ele queria. Mas basicamente é isso, nós removemos o elemento pela posição dele e não pelo nome. Então, pessoal, por hoje é isso, espero que tenham gostado. Se tiver gostado, deixe seu like. Se não gostou da aula de hoje, deixe seu dislike e explique o motivo de não ter gostado do vídeo. Deixe nos comentários também explicando o motivo e compartilhe o vídeo com outras pessoas que vocês acreditam que possam gostar, que estejam aprendendo programação e queiram aprender de uma forma didática. Se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como esse e ative o sininho das notificações para se manter sempre atualizados. É isso, pessoal, até a próxima. Tchau!